pessoal do sexto ano, vamos fazer uma correçãozinha agora referente à aula 4. Então a gente tinha deixado uma lista para vocês na aula 4, a gente já teve a aula 5 que foi sobre GPS, então a gente vai retomar aquela aula 4, aquela lista que ficou faltando nossa correção, né? Eu deixei para depois essa correção para a gente poder fazer um vídeo, para a gente conseguir, de alguma forma, fazer uma publicação online para a gente corrigir juntos. Aproveitem os comentários aqui do vídeo para vocês deixarem as dúvidas de vocês. Podem enviar para e-mail institucional também, caso alguma dessas correções tenha divergido, né? Então nós vamos por etapas. Eu vou gravar uma partezinha, corrijo as primeiras questões, depois a gente vai junto para as outras questões. Ao todo, só conferir aqui no meu documento, são 6 questões, perfeito? Então bem curtinho para a gente conseguir fazer. A primeira questão é bem simples, tá, gente? Então vocês acompanhem no material de vocês. Com base no mapa mundi a seguir, em seus conhecimentos prévios, assinale a alternativa que de forma correta, né, afirme de forma correta os hemisférios que o Brasil tem pelo menos parte do seu território. Então essa é uma atividade que a gente inclusive já fez em aula, né, uma coisa bem tranquila da gente perceber. O Brasil é cortado pela linha do Equador, isso é muito importante. Como é que a gente define o hemisfério? Vamos relembrar isso. Meridiano de Greenwich, que é um semicírculo que pega uma parte da Terra, define hemisfério oeste e hemisfério leste. Lembram disso? O hemisfério oeste e o hemisfério leste também podem ser chamados de outros nomes. Hemisfério oeste, ocidental ou poente. Perfeito? Hemisfério leste, a gente pode chamar de oriental, lembram disso? Ou nascente. Então esse processo é fundamental para que vocês tenham muita clareza. O Brasil, para quem está com dificuldade de visualizar, vocês têm um mapinha logo na questão 2 que pode ser aproveitado. O Brasil, então, é cortado pelo Equador e fica, né, a uma distância determinada de Greenwich. Quando eu sou cortado pela linha do Equador, eu estou sendo dividido em 2 hemisférios também. Assim como Greenwich dividia hemisfério oeste e hemisfério leste, vocês têm o Equador, que é um círculo perfeito, dividindo as porções do globo em hemisfério norte e hemisfério sul, considerando por referência o norte para cima, né? Então, quando a gente tem aqui o Equador dividindo esses 2 hemisférios, eu também posso chamar o hemisfério norte de setentrional ou boreal. Lembram disso? Trabalhamos com essa condição. O hemisfério sul já aparece com outros 2 nomes, austral e meridional. Fechou? Vamos para a questão. Então, o Brasil apresenta uma condição de ser cortado pelo Equador. O Brasil, então, apresenta uma porçãozinha muito pequena dessas terras no hemisfério norte, perfeito? A parte extremo norte do Brasil, estado de Roraima, por exemplo, nós temos ali tendo essa condição no hemisfério norte. Todo o resto do Brasil, toda a maior parte do território brasileiro se encontra no hemisfério sul. Mas não interessa, nós temos ali, né? O Brasil tem terras no hemisfério setentrional e tem terras no hemisfério meridional. Perfeito? E outra questão que é muito importante a gente ver, o Brasil é um país totalmente a oeste de Greenwich. Vou repetir, totalmente a oeste de Greenwich. Portanto, é um país ocidental. Perfeito? Vamos conferir qual é a alternativa correta. Meridional, setentrional e ocidental. Então o Brasil apresenta na letra C, né? De carinho, compaixão. O Brasil apresenta ali a nossa resposta. Perfeito? Acho que foi uma questão mais tranquila, né? A questão 2 eu gostaria que vocês tivessem bem atenção aqui. A questão 2 ela vai pedir um deslocamento entre os pontos. Só que ela oferece um planisfério. O que significa isso? Ela oferece para vocês um plano, um mapa completamente plano do mundo, perfeito? A gente tem que lembrar que esse mapa plano, na real, é uma esfera, perfeito? Isso é importante porque a questão está pedindo que vocês façam um deslocamento do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, do ponto C para o ponto D. Perfeito? Então, tendo esses deslocamentos, o aluno tende a fazer um deslocamento só com o que está no mapa. Mas ele tem que lembrar que a questão está pedindo para fazer as menores distâncias. Vamos reparar o seguinte. Se o ponto A está no hemisfério leste, lá no extremo leste, se não me engano, está bem sobre o Japão. Perfeito? O ponto mais rápido para ele se encontrar a costa da Califórnia, nos Estados Unidos, seria não atravessando toda a Ásia, todo o continente europeu, atravessando o Atlântico até a Califórnia. Não, o deslocamento mais fácil entre o ponto A e o ponto B é dar a volta
pelo Pacífico. Então, para eu sair do ponto A e chegar no ponto B, eu vou me deslocar para leste e não para oeste, porque eu vou dar a volta no globo. Fechou, gente? Isso é bem importante. Continuando, do B para o C é mais tranquilo, né? Eu estou no ponto B e eu quero me deslocar para o C. O ponto B está na Califórnia, como a gente já tinha visto, e o C está no território canadense. Então a gente vai se deslocar em direção ao norte. Não tem problema. Nas alternativas vocês vão ver ali que leste, norte aparecem apenas uma das alternativas. Então a gente já matou a questão. Mas na prática vamos seguir para a gente aprender, né? Depois, como é que eu faço do C pro D, que é a parte mais importante? A pro B, B pro C e C pro D. Perfeito? O C pro D vai acontecer da seguinte forma. Vocês têm um ponto que está no território canadense, quase na fronteira com Alasca ali. Vocês conseguem perceber? Lembrando que Alasca pertence ao território norte-americano, dos Estados Unidos da América, né? Então, eu tenho um ponto C ali e eu quero me deslocar em direção ao ponto D. Mais uma vez a questão do globo é importante. Em vez de eu sair do ponto C, que está lá na América, e me deslocar todo o globo para chegar no ponto D, eu só vou atravessar em direção ao oeste, ó. Vai em direção ao oeste e aí vocês chegam ali direitinho no outro ponto. Perfeito? Resposta correta desta questão ficaria leste, norte, oeste. Fechou? Tranquilo? Então vamos seguir. Gente, na questão 3 eu acho que também a mesma coisa, não temos muito mistério, né? Eu saio de um ponto A, é o estado do Rio Grande do Sul, para quem não reconheceu a questão, e eu tenho que sair um trajeto do ponto A até o ponto B. Só que não é um trajeto direto, eu tenho que passar por várias cidades. Então eu devo sair ali de Porto Alegre, ir para Erechim, depois em direção a Livramento, e depois cair em Pelotas, perfeito? Então eu tenho que passar por essa cidade, não pode ser um deslocamento direto. Quando eu saio de Porto Alegre para Erechim, vocês vão acompanhar no mapa, eu estou saindo de um ponto A determinado, indo em direção, quando vocês olham aqui, Porto Alegre, sul, norte, oeste, leste, vocês têm um deslocamento para noroeste, perfeito? Esse é o nosso primeiro deslocamento. Na sequência dos fatos, de Erechim para Livramento, vocês vão para sudoeste. Eu saio de Erechim e me desloco em direção ao sul-oeste, aquele ponto intermediário, aquele ponto colateral. Perfeito? Então, vamos para sudoeste. No último ponto, eu também vou me deslocar mais para sul, percebam que é sutil, mas tem uma diferençazinha, e eu vou em direção a Pelotas, né? Só que agora indo em direção ao sul com leste, então sudeste. Fechou? Então nós temos essa diferenciação básica, né? A resposta ficaria então noroeste, sudoeste, sudeste. E aí nós temos, deixa eu só conferir aqui, noroeste, sudoeste, sudeste é a letra E. Perfeito? De elefante. Fechou, gente? Vamos seguir. Para o vídeo não ficar longo, né? Esse aqui, gente, ele vai fazer afirmações mais conceituais. O exercício número 4, ele quer ver se vocês dominam o que é latitude e longitude, né? A localização de um ponto na superfície terrestre pelas suas coordenadas geográficas é expressa pela latitude e pela longitude. Aquilo que nós aprendemos, né? São ângulos que eu utilizo a esfera que vão me permitir localizar qualquer ponto no espaço. Qualquer ponto no espaço tem seu paralelo e seu meridiano. Isso é muito importante, tá, gente? Então vamos lá. Vamos ver se as afirmações são verdadeiras. Os números que eu considerar verdadeiros, eu vou lá e procuro nas alternativas, perfeito? Afirmação número 1, a primeira afirmação. A latitude pode ser associada ao ângulo que mede a distância em graus do Equador, contando de 0 até 90, para norte ou para sul. É a definição perfeita de latitude. Latitude, o Equador está aqui. Qualquer inclinação que eu tenho em relação ao Equador, a altura que eu tenho ali, medida em graus, é o que eu chamo de latitude. É exatamente este ângulo, né? Então, verdadeira a nossa primeira. A latitude corresponde a um arco de círculos de meridiano entre o Equador e o paralelo que passa pelo ponto, contando de 0 a 180 para norte ou para sul. Bom, ele dá uma enrolada, a gente se perde todo, mas na prática qual é a informação que eu já tenho que saber direto? Mais básica ali, gente, pra gente anular essa afirmativa.
latitude não vai de 0 a 180. Quem vai de 0 a 180 é a longitude. Perfeito? Então isso é importante. Ele traz uma enrolação ali para nos atrapalhar, mas na prática o que a gente tem que perceber ali é que latitude é deslocamento norte-sul. Perfeito? Conforme me afasto, me aproximo do Equador. Tranquilo? Então, 3. A longitude corresponde a um arco de círculo de paralelo entre o Equador e o paralelo que passa pelo ponto, contado de 0 a 90, para leste ou oeste. Mesmo erro da de cima. Ele enrola com uma explicação meio complexa sobre arcos, etc. Até vamos tocar nisso um pouco mais à frente. Mas o mais importante aqui, gente, longitude não varia de 0 a 90. Quem varia de 0 a 90 é a latitude, perfeito? A longitude varia de 0 a 180. A gente tem exatamente 180 graus entre o meridiano de Greenwich e o seu contrário. Fechou? Então, equivocada também. 4. A longitude tem como meridiano de referência Greenwich e varia de 0 a 180 para cada hemisfério. Então aí definição perfeita, né? Aquilo que nós aprendemos. Saio do meridiano de Greenwich e encontro 180 graus de variação até o último meridiano oposto a Greenwich. Fechou? Tranquilo? Vão comentando aqui embaixo qualquer coisa que eu vou tirando essas dúvidas, tá? E a afirmação, então até agora nós estamos com a 1 e a 4 valendo, perfeito? E a última, que é a número 5, diz: a longitude corresponde a um arco de círculo de meridiano entre o meridiano de referência e o paralelo, que passa pelo ponto de 0 a 180 graus, de leste ou para oeste. Repetindo, a longitude corresponde a um arco de círculo de meridiano entre o meridiano de referência e o paralelo, que passa pelo ponto, contando de 0 a 180 graus, de leste para oeste. Essa é a afirmação mais difícil, tá, gente? Que é muito importante que a gente veja. A gente já sabe que apenas a 1 e a 4 estão corretas ali, vai dar a letra E, porque a gente não pode ter uma terceira afirmativa, mas vamos aprender a refutar ela. O que ela quer dizer, gente? Sempre que eu me desloco sobre um mesmo paralelo, isso é muito importante, sobre o mesmo paralelo, tá lá, o Equador, ó. Estou caminhando sobre o Equador, eu não saí de cima do Equador, eu estou caminhando em um pedaço de paralelo, concordam? Esse pedaço de paralelo significa que eu estou caminhando sobre o mesmo paralelo. Vocês concordam comigo que se eu estou sobre o mesmo paralelo, eu não mudei a minha latitude? Então, se eu caminho em arcos ou pedaços de paralelo, no mesmo paralelo, o que eu estou mudando não é a minha latitude, e sim o meu meridiano. Perfeito? A questão afirma, a mesma coisa vale para a longitude, a questão afirma, a longitude corresponde a um arco de meridiano. Se eu caminho num arco de meridiano, no mesmo meridiano, gente, eu mudo a minha longitude? Se eu caminho em arco, um pedaço de um meridiano, eu vou mudar a minha longitude? Não, se eu caminhar se eu me deslocar sobre o meridiano de Greenwich, eu não vou ter nenhuma variação longitudinal. Eu vou ter uma variação de latitude. Perfeito? Então a questão ela tenta confundir os dois conceitos. Ficamos com letra E, né, como a nossa referência final ali, nosso gabarito. Fechou? Essa é a questão mais dificilzinha nessas nossas alternativas aqui, tá, gente? Então mandem as dúvidas de vocês que eu respondo. Depois, gente, essa daqui eu não vou resolver ela toda, tá? Mas a gente vai pegar o esquema principal dela, a questão número 5. A questão número 5 pede para vocês reconhecerem as coordenadas ali, é só botar, né, direitinho qual é a coordenada que eu estou trabalhando. Então, considerando o norte para cima, vocês têm o meridiano de Greenwich estabelecido naquela tabela e o Equador, o paralelo do Equador ali simbolizado. Ele usa duas letras para simbolizar o Equador e Greenwich, né? O X seria o Equador e o Y seria o meridiano de Greenwich, perfeito? E aí, a partir daí, vocês têm o ponto A e o ponto B marcados. O ponto A estaria mais ou menos, né, na nossa referência ali,
nos 60 graus de longitude leste, né? Então a gente tem o A no 60 leste. E vocês têm o B no 30 oeste. Fechou? Então vocês conseguem ver pelo meridiano, só seguir o meridiano. E a latitude vocês vão ver pelas linhas paralelas ali, só seguir o número. Não esqueçam nessa questão de botar o grau correto e o hemisfério, gente. Isso é muito importante. Não adianta eu dizer para vocês, esse ponto que eu quero que vocês localizem, ele está no 90 graus. Ele está no 30 graus. 30 graus do quê? Qual é o hemisfério? Latitude ou longitude? Então eu preciso saber o hemisfério para saber qual grau eu estou trabalhando. Fechou? Então vocês têm... Esse é um exercício de localização. Muito tranquilo para a gente conseguir pontuar. Se tiver alguma dúvida, é só me pedir. E ali, a próxima questão é a questão número... houve uma duplicação aqui, gente. De número. A questão 5, depois a questão 5 de novo. Vamos fingir que seja, né, a questão 6. Houve ali, acabou pulando na hora de eu formatar. Mas não tem problema. Questão número 5, a segunda questão número 5. Analisando a Rosa dos Ventos, considerando o norte como ponto 1, tá ali. Já sabíamos que tem essa referência. Quais seriam os pontos sudoeste e qual seria o ponto, né, nordeste? Eu não escrevi sudoeste nem nordeste exatamente para vocês lembrarem da sigla, né? Então, SO, sudoeste, vamos imaginar a Rosa dos Ventos aqui, norte, sul, para cá oeste, para lá o leste. Portanto, o ponto 11 seria o nosso ponto sudoeste. Ele está bem na intermediária. Vocês percebam que tem ali uns numerozinhos que estão nos atrapalhando, além dos cardeais, né, e dos colaterais, que são os pontos subcolaterais. Lembram disso? A gente chegou a trabalhar isso em aula. Então, o nosso ponto sudoeste é o ponto 11. E o ponto nordeste, que seria o ponto oposto, né, seria o ponto 3. Então, a alternativa correta é a letra D. Perfeito? Letra D de dado. 11 e 3. Essa eu acho que é uma das mais tranquilas, né? Espero que vocês tenham conseguido. Qualquer dúvida, só mandar para mim que eu respondo.